Na sociedade moderna, as câmeras de segurança praticamente se tornaram indispensáveis. A importância desses dispositivos para a nossa proteção e segurança é inegável. Mas, em meio à sua função de vigilância, já houve momentos em que essas câmeras captaram cenas verdadeiramente perturbadoras. Neste vídeo, vamos conferir algumas dessas situações assustadoras. Número 1. Movimento misterioso de boneca. Um dos principais motivos que levam pessoas a instalar câmeras de segurança dentro de casa é a proteção dos filhos. Mesmo que muitas crianças hoje em dia sejam mais independentes e acostumadas com autonomia desde cedo, o instinto protetor dos pais continua sendo uma força natural e incontrolável. Há quem diga que não é saudável vigiar excessivamente as crianças dentro do próprio lar, mas, sinceramente, eu discordo. E esse primeiro caso vai te mostrar o porquê. O vídeo foi registrado há alguns anos e mostra uma cena aparentemente inocente. Uma garotinha mexicana está sentada no chão da sala, rodeada pelos seus brinquedos, brincando tranquila e alegremente. Tudo parecia normal, até que, sem que ninguém mexesse, uma boneca ao seu lado começa a se mover. E não estamos falando de um movimento causado por um vento ou por alguém fora do campo de visão. A boneca literalmente se mexe por conta própria. O movimento é sutil, sim. Nada muito espalhafatoso, mas ainda assim impossível de ignorar. Quem assiste ao vídeo consegue perceber com clareza que algo está fora do comum. A parte mais assustadora? A menina não percebe nada. Ela continua sua brincadeira inocente, completamente alheia ao fato de que um dos brinquedos ao seu lado parece estar possuído ou vivo. Essa gravação levantou várias teorias. Teria sido uma manifestação espiritual? Um espírito tentando se comunicar? Ou seria a boneca o objeto de algum tipo de possessão maligna? Talvez uma coincidência mecânica muito bem cronometrada? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa. Depois de ver esse vídeo, você talvez pense 2 vezes antes de deixar uma boneca no quarto das crianças à noite. Número 2. Fantasma na varanda. O propósito mais comum das câmeras de segurança é vigiar a área ao redor da casa enquanto os moradores estão ausentes ou dormindo. Elas são como olhos extras, atentos a qualquer movimento suspeito. Só que, de vez em quando, o que elas registram está muito além do comum. O caso a seguir aconteceu em setembro de 2021 e o vídeo foi divulgado por um morador que vive nos Estados Unidos. De acordo com ele, a câmera instalada na varanda da frente de sua casa captou algo realmente assustador. Uma silhueta translúcida, quase imperceptível, atravessando lentamente o espaço. À primeira vista, o que se vê é uma espécie de figura esbranquiçada, com contornos indefinidos, movendo-se de um lado para o outro da varanda. Não parecia uma pessoa nem um animal, e muito menos um reflexo comum de luz. Era como se uma entidade espiritual estivesse passeando na frente da casa. A gravação se espalhou rapidamente pela internet e as opiniões se dividiram. Algumas pessoas tentaram oferecer explicações lógicas, alegando que talvez tenha sido um efeito óptico, provocado por um feixe de luz ou reflexo de faróis de carro. Outros, no entanto, foram categóricos ao afirmar que se tratava de uma aparição espiritual, talvez um fantasma. O mais intrigante é que, mesmo sendo uma imagem meio tênue, o movimento é claro e contínuo. Não é o tipo de coisa que se espera ver em uma gravação de vigilância? Se eu fosse o dono da casa e visse isso nas imagens do dia seguinte? Bem, acho que passaria a deixar a luz da varanda acesa todas as noites. Número 3. Possessão em shopping center. Todos nós já tivemos dias em que tudo estava perfeitamente planejado, até que algo completamente fora do previsto muda tudo de forma drástica. Agora imagine estar em um shopping comprando tranquilamente e se deparar com uma cena tão bizarra que parece tirada de um filme de terror. Foi exatamente isso que aconteceu em 2016, quando câmeras de segurança de um shopping na China captaram o que parece ser um dos casos mais assustadores de possessão registrados em vídeo. Tudo começa de forma comum. Uma mulher caminha calmamente por um corredor do shopping, olha as prateleiras, pega alguns itens, analisa os produtos. Ela se comporta como qualquer outro cliente no local. De repente, tudo muda. A mulher para de andar, deixa os objetos caírem no chão e começa a fazer movimentos estranhos com o corpo. Seus braços se agitam de forma descontrolada, a cabeça balança e ela se contorce de maneira completamente antinatural. Pessoas próximas, preocupadas, correm até ela para tentar ajudá-la, mas a situação rapidamente sai do controle. A mulher começa a gritar, urrar,
como se estivesse tomada por alguma força além da compreensão humana. O comportamento dela é tão intenso que causa pânico em quem está ao redor. É quase impossível não se sentir desconfortável assistindo às imagens. E mesmo diante de toda essa confusão, as pessoas ao redor continuam tentando contê-la, mostrando uma coragem admirável. No meu caso, se eu visse isso acontecendo ao vivo, já estaria do lado de fora do shopping em segundos. A cena segue por mais alguns minutos, e a mulher continua em surto, demonstrando uma força e resistência incomuns. Quando parece que ela está finalmente se acalmando, tudo recomeça, como se a entidade dentro dela ainda não tivesse terminado. Felizmente, com muito esforço, os presentes conseguiram retirar a mulher do local e estabilizar a situação. Mas honestamente, depois de presenciar algo assim, não sei se conseguiria continuar fazendo compras normalmente naquele shopping. Provavelmente trocaria de lugar para sempre. Número 4. Possessão em bebê. Se você achava que casos de possessão estavam restritos a adultos, prepare-se para repensar isso. O próximo vídeo nos leva até os Estados Unidos, mais precisamente para a casa de Chuck e Kate Booth, um casal que, em 2016, estava vivendo a fase mais doce da vida, cuidando de seu recém-nascido, o pequeno Connor. Como qualquer casal moderno e zeloso, Chuck e Kate instalaram babás eletrônicas no quarto de Connor. Afinal, quem é pai ou mãe sabe. Bebês exigem atenção constante, e monitorar à distância ajuda bastante, especialmente à noite. Tudo corria normalmente, até que, em uma madrugada, eles ouviram ruídos estranhos vindos do quarto. No dia seguinte, foram revisar as imagens gravadas pelas câmeras e ficaram horrorizados com o que viram. Connor, que tinha apenas alguns meses de vida, aparecia se comportando de forma totalmente fora do esperado para um bebê da sua idade. No vídeo, ele está de pé, se equilibrando na borda do berço. Isso mesmo, de pé, sozinho, como se fosse algo completamente natural para ele. A princípio, poderia parecer apenas um bebê agitado, talvez tentando brincar. Mas a coisa ficou mais sinistra. Em determinado momento, Connor solta um grito agudo e desconcertante. Seus olhos parecem diferentes, quase brilhando, com uma coloração incomum que deixou os pais perplexos. Mas o que realmente fez a gravação se espalhar pela internet foi o fato de o pequeno Connor se manter em equilíbrio, sem apoio nenhum, por mais de 30 segundos. Uma proeza impossível para alguém de sua idade. Nenhum bebê recém-nascido tem coordenação ou força muscular suficiente para isso. Claro, muita gente nas redes sociais questionou a autenticidade do vídeo. Alguns disseram que era fake, edição de vídeo. Mas os pais juraram de pés juntos que não houve manipulação nenhuma. Se for verdade, talvez valesse a pena levar o menino para uma avaliação, espiritual ou médica. De qualquer forma, ver o vídeo é desconcertante. A sensação de que havia algo errado no ar é inegável. Número 5. O Homem Pálido. Ter câmeras de segurança externas, como as de campainha, é uma ótima forma de monitorar a entrada de casa. Mas e quando o que aparece na gravação não é um carteiro, nem um entregador, nem um vizinho, mas sim algo totalmente bizarro? Em julho de 2022, uma câmera de campainha localizada em uma residência no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, captou uma figura que deixou todo mundo arrepiado. Nas imagens, vê-se claramente um ser de aparência extremamente pálida, curvado, como se mal conseguisse se manter em pé, parado na frente da porta. Seu corpo parecia desajeitado, e sua postura lembrava algo mais inumano. A criatura se movia lentamente, de forma hesitante, quase como se estivesse em dor, ou como se sequer pertencesse a este mundo. Assim que o vídeo foi publicado na internet, internautas começaram a apelidar o ser de Homem Pálido, em referência ao personagem grotesco do filme espanhol O Labirinto do Fauno, lançado em 2006. No filme, o tal Homem Pálido é uma figura humanoide com pele branca e flácida, que guarda seus olhos nas palmas das mãos. Apesar da figura filmada não ter exatamente essas características, a semelhança no clima de terror foi o suficiente para associar os dois. Muitos ficaram intrigados. Seria uma pessoa em estado de saúde extrema, um morador de rua, um espírito? Ou até algo extraterrestre? Seja lá o que for, uma coisa é certa, não é o tipo de coisa que alguém gostaria de ver pela câmera de segurança da própria casa, especialmente à noite. Eu, por exemplo, teria dificuldade em dormir depois de assistir a uma gravação assim. Número 6. O ataque do jacaré. Estar em contato com a natureza é algo maravilhoso.
Respirar ar puro, ouvir os sons dos animais, estar longe da agitação das cidades, tudo isso parece perfeito. Mas às vezes, a própria natureza pode se transformar em uma ameaça repentina e assustadora. Este caso aconteceu em um resort de vida selvagem no Zimbábue. Um casal, aparentemente apaixonado, estava relaxando na piscina do local, curtindo um momento tranquilo e descontraído. O cenário era paradisíaco, com sol, água fresca e sossego. Mas esse clima de paz foi quebrado de forma brutal. Do nada, um jacaré de grande porte surgiu à beira da piscina e, com um movimento rápido e inesperado, pulou direto na água em direção ao casal. A cena, registrada por uma câmera de vigilância do resort, parece cena de filme. O homem, tomado pelo pânico, não pensou duas vezes. Saiu da piscina imediatamente, deixando a esposa para trás. Ela, por sua vez, tentou escapar como pôde, enquanto o jacaré se aproximava. Felizmente, apesar do susto enorme, a mulher teve apenas alguns ferimentos leves causados por mordidas e foi socorrida a tempo. Ela recebeu atendimento médico, levou alguns pontos e se recuperou completamente. Mas convenhamos, essa história deve ter rendido uma conversa séria entre o casal depois. Você me deixou sozinha com um jacaré? Esse episódio serve de lembrete de que, por mais bonitos e tranquilos que os ambientes naturais possam parecer, eles são, em essência, território dos animais selvagens. E, num piscar de olhos, o relaxamento pode se transformar em puro terror. Número 7. Aparição de palhaço assustador. Palhaços já foram figuras sinônimo de alegria, diversão e festas infantis. Mas com o tempo, algo mudou. Filmes como It, A Coisa e Coringa ajudaram a transformar a imagem desses personagens em algo muito mais sombrio. E convenhamos, para muita gente, basta ver um palhaço com aquele sorriso congelado para sentir um arrepio na espinha. Pois esse medo coletivo ganhou um reforço bizarro em 2018, quando uma câmera de campainha, daquelas instaladas em portas de entrada de casas nos Estados Unidos, captou uma cena que parecia saída de um pesadelo. Era noite, e tudo estava calmo, até que uma figura aparece no campo de visão da câmera. Um homem vestido de palhaço, com roupa colorida, maquiagem branca, boca exageradamente desenhada e olhos vazios. Ele não dizia nada, não fazia gestos. Apenas estava ali, parado, encarando a porta. O vídeo viralizou rapidamente e a reação das pessoas foi um misto de pavor e incredulidade. Por que alguém estaria andando por aí vestido assim? Era a pergunta geral. Alguns especularam que poderia ser uma brincadeira de Halloween, uma pegadinha gravada para a internet, ou até parte de algum ritual bizarro. Outros, no entanto, acreditam que há algo mais sinistro por trás dessas aparições. O fato é que esse tipo de comportamento, cada vez mais comum nos últimos anos, vem alimentando o medo coletivo que já existe em relação a palhaços. A ideia de que eles podem esconder intenções sombrias por trás das máscaras coloridas só faz crescer. Se é uma tendência ou uma moda macabra, ninguém sabe ao certo. Mas depois de ver esse vídeo, muita gente decidiu instalar luz de movimento e reforçar a tranca da porta. Porque, sinceramente, ninguém quer ser surpreendido por um palhaço à meia-noite em sua varanda. Número 8. Colisão frontal no café. Às vezes, tudo o que você quer é um momento de paz. Você sai de casa, vai até a sua cafeteria favorita, pede um café, senta-se tranquilamente. E então, de repente, o caos invade seu momento de descanso. Literalmente. Foi o que aconteceu em 2013, em uma pequena cafeteria nos Estados Unidos. O estabelecimento estava funcionando normalmente. Clientes sentados, pessoas conversando, funcionários trabalhando atrás do balcão. Nada indicava que algo fora do comum iria acontecer. Até que, do nada, um carro atravessou a parede do local, em um estrondo violento. A cena foi registrada por câmeras internas. O veículo simplesmente rompe a fachada do café como se fosse feita de papelão, invadindo o espaço e espalhando pedaços de madeira e poeira por todo lado. O motivo? O motorista aparentemente perdeu o controle do carro por razões que nunca foram totalmente esclarecidas. Poderia ter sido um mal súbito, um problema mecânico ou distração. Felizmente, os airbags do veículo foram acionados a tempo e o condutor não sofreu ferimentos graves. Mas o susto para quem estava ali foi imenso. Pessoas correram, se abaixaram, tentaram entender o que estava acontecendo. Imagine estar sentado tomando um cappuccino e no instante seguinte ver uma SUV a poucos centímetros da sua mesa. Esse tipo de acidente serve como um alerta sobre como o inesperado pode acontecer a qualquer momento, mesmo nos lugares mais improváveis.
E, claro, reforça a importância de câmeras de segurança para registrar tudo, especialmente quando ninguém acreditaria sem as imagens. Número 9. Visitante inesperado. Quando pensamos em invasões domiciliares, logo nos vem à mente imagens de ladrões mascarados, tentando entrar pela janela ou pela porta dos fundos. Mas no caso a seguir, o invasor não era nem humano, e nem um pouco discreto. Em 2020, na cidade de Pu'er, na China, uma casa residencial teve seu portão literalmente derrubado por um elefante. Sim, um elefante de verdade. O animal, de grande porte, aparece na gravação feita por uma câmera de segurança noturna, aproximando-se da residência. Com uma simples batida de cabeça, ele quebra a porta de entrada da casa. Mas o mais curioso não é a força bruta, e sim o que ele faz depois. Ao invés de invadir de forma agressiva, o elefante para. Fica parado, move a cabeça, olha ao redor, observa o ambiente com calma, como se estivesse analisando o local antes de decidir se entraria ou não. E, surpreendentemente, depois de alguns segundos de observação, ele simplesmente vira de costas e vai embora. As imagens provocaram reações divertidas e espantadas nas redes sociais. Alguns brincaram que o elefante talvez estivesse procurando comida e não gostou do cardápio. Outros disseram que ele poderia estar desorientado ou apenas curioso. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa. O susto do morador ao ver as gravações no dia seguinte deve ter sido monumental. Afinal, ninguém espera ver um elefante examinando sua sala às 3 da manhã. Esse caso mostra que, mesmo nos centros urbanos, a natureza, especialmente quando se trata de animais selvagens, ainda pode bater à nossa porta de formas surpreendentes. Número 10. A fúria da natureza. Poucas forças naturais causam tanto medo quanto um tornado. Essas colunas de vento giratório têm a capacidade de destruir tudo por onde passam, deixando rastros de destruição que parecem saídos de filmes de catástrofe. E o pior é que eles surgem do nada, muitas vezes sem dar tempo de fugir ou se proteger direito. No caso que vamos ver agora, uma câmera de segurança capturou um desses momentos de puro caos. O vídeo foi gravado na cidade de Carbondale, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. As imagens mostram o momento em que um tornado de tamanho relativamente pequeno atravessa a área, e mesmo com sua escala modesta, ele causa danos significativos. É possível ver a força do vento levantando objetos, arrancando telhados e destruindo estruturas frágeis em questão de segundos. O mais impressionante e assustador é que esse não foi um daqueles tornados gigantescos que vemos nas notícias. Foi um dos menores, considerados de baixa intensidade. Ainda assim, ele conseguiu arrancar uma parte considerável do telhado de uma casa. Agora, imagine o que uma versão mais forte, como os tornados de categoria F4 ou F5, seria capaz de fazer naquele mesmo lugar. O vídeo serve como um lembrete brutal de que, por menor que pareça, um tornado sempre representa perigo. E ver essas imagens através de uma câmera de segurança nos dá uma perspectiva crua e real da fúria da natureza em ação. Número 11. Bem-vindo ao submundo. Você já deve ter ouvido a expressão "queria que o chão se abrisse e me engolisse" quando alguém está muito envergonhado. Só que no caso a seguir, isso aconteceu de verdade. E o resultado foi um susto daqueles. O vídeo foi registrado na China, no ano de 2017, e mostra uma rua aparentemente tranquila durante o dia. Pessoas passam normalmente, veículos circulam, até que o chão começa a ceder. Do nada, um buraco gigantesco se abre no asfalto, engolindo parte da rua como se fosse papel. Mas a situação fica ainda mais desesperadora quando um homem em uma scooter aparece na imagem. Ele está totalmente distraído, aparentemente mexendo no celular enquanto dirige, e não percebe o que está prestes a acontecer. Sem ver o imenso buraco à sua frente, ele segue reto e cai direto dentro da cratera. O mais impressionante é que ele sobrevive sem ferimentos graves. O buraco, apesar de assustador, não era tão profundo quanto poderia ser, e isso salvou sua vida. Ele conseguiu se levantar e foi rapidamente atendido pelos socorristas que já estavam no local. Estava atordoado, sujo, mas consciente e andando. A cena gerou muita repercussão nas redes sociais. Além do susto e do perigo real que ele enfrentou, o vídeo virou um alerta claro. Não se deve usar o celular enquanto dirige, nem mesmo se for em uma scooter. E, claro, nos lembra também que o mundo sob nossos pés pode ser menos estável do que imaginamos.
Número 12. Aniversário em chamas. Os idosos merecem todo o carinho e cuidado do mundo. Depois de uma vida inteira de trabalho e dedicação, nada mais justo do que oferecer conforto e segurança nos seus últimos anos. Infelizmente, nem sempre estamos atentos aos perigos que podem surgir nas situações mais simples. Esse caso aconteceu em setembro de 2020, na cidade de Wheat Ridge, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Um senhor de 88 anos estava comemorando seu aniversário com a família em casa. A sala estava decorada, havia bolo, bexigas e velas acesas para celebrar a data. Mas, sem que ninguém percebesse, uma dessas velas foi colocada muito próxima à cortina da janela. Em questão de minutos, o tecido pegou fogo e o incêndio começou a se espalhar. O detalhe mais preocupante: o aniversariante sofria de demência e não percebeu que estava em perigo. Ele continuava sentado, tranquilo, sem saber que o fogo tomava conta da sala. Felizmente, uma das filhas havia esquecido a bolsa no ambiente e voltou para buscá-la. Quando abriu a porta e viu as chamas, não pensou duas vezes. Correu para socorrer o pai, chamou ajuda e começou a apagar o fogo com o que estava à mão. O desespero é visível nas imagens. Gritos, correria, tentativas de usar baldes d'água e instruções para tirar o idoso dali com o andador. Era uma situação de emergência total. Outros convidados que ainda estavam na casa se juntaram ao esforço para conter o incêndio. E graças à rapidez da ação, ninguém se feriu, embora a casa tenha sofrido danos consideráveis. Esse episódio serve como alerta real. Qualquer descuido, por menor que pareça, pode representar um risco enorme, principalmente quando há idosos vulneráveis no local. Todo cuidado é pouco. Número 13. Fúria do pneu. Veículos modernos são verdadeiras obras-primas da engenharia. Sistemas eletrônicos, sensores, estabilidade, airbags, tudo projetado para oferecer segurança e conforto. Mas, mesmo com toda essa tecnologia, às vezes um simples componente pode colocar tudo a perder, como um pneu. Este caso foi registrado em fevereiro de 2016, na China. Um caminhão trafegava normalmente por uma avenida movimentada, até que, sem aviso, uma das rodas traseiras se soltou completamente. Agora, quando um pneu se solta, o que se espera é que ele role por alguns metros e acabe parando. Mas esse não foi o caso aqui. A roda, aparentemente com vida própria, saiu do caminhão em velocidade, atravessou a rua, desviou de obstáculos e atingiu em cheio o carro de um homem que estava parado. E não foi de leve. O impacto foi tão forte que causou um grande dano na lateral do veículo, quase como se tivesse sido mirado. O mais assustador é que o pneu parecia seguir uma trajetória intencional, como se tivesse um alvo definido. Nas imagens, é possível ver ele saindo da estrutura do caminhão, ganhando velocidade e buscando o carro com uma precisão quase sobrenatural. Por sorte, ninguém estava no banco traseiro do carro atingido, e o motorista saiu ileso, apenas muito assustado. O caso viralizou na internet, com muita gente dizendo que o pneu parecia possuído. Uma coisa é certa: depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai encarar um pneu da mesma forma. Número 14. Incêndio de bateria. As baterias fazem parte da nossa vida cotidiana. Estão em celulares, notebooks, controles, lanternas e uma infinidade de dispositivos. E apesar de toda a evolução tecnológica, elas ainda representam riscos sérios quando manuseadas de forma inadequada ou quando apresentam falhas internas. O caso a seguir aconteceu em um escritório em Xangai, na China. Uma funcionária da limpeza estava trabalhando no local durante a madrugada. Em determinado momento, ela encontrou uma caixa de baterias descartadas e ficou na dúvida se deveria jogá-las fora ou não. Enquanto examinava o conteúdo da caixa, uma das baterias começou a soltar faíscas. Sem que houvesse tempo para a reação, ela simplesmente explodiu em chamas. O susto foi imediato. As imagens mostram a funcionária, desesperada, tentando abrir o compartimento do extintor de incêndio. Mas, para sua infelicidade, ele estava emperrado. Enquanto lutava para abrir o armário, o fogo se alastrava com rapidez impressionante. O ambiente ficou tomado pela fumaça em segundos. Sem opções, a mulher deixou seus equipamentos para trás, agarrou sua bolsa e correu para fora do prédio em busca de segurança. E ainda bem que fez isso. Poucos minutos depois, o fogo aumentou ainda mais de intensidade. Por sorte, o sistema de sprinklers do prédio foi ativado automaticamente e conteve o incêndio até a chegada dos bombeiros. O estrago não se espalhou para outros cômodos e ninguém se feriu.
Mas é impossível não imaginar o que teria acontecido se ela tivesse demorado mais alguns segundos para sair. Além disso, o vídeo serviu como prova vital para explicar o incidente aos superiores. Afinal, contar que uma caixa de baterias explodiu sozinha não seria algo fácil de convencer sem imagens. Número 15. Resgate canino. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas quem convive com esses animais leais sabe que essa amizade vai muito além de palavras bonitas. É uma relação de parceria verdadeira, capaz de vencer até os piores momentos. Joel Nichman é policial em Deer Park, no Texas, e há anos trabalha lado a lado com seu parceiro de 4 patas, Ronnie, um cão policial treinado que, segundo ele mesmo, já salvou sua vida diversas vezes durante operações arriscadas. Mas em 2023, foi Joel quem teve a chance de devolver o favor. Naquele dia, um tornado inesperado atingiu a cidade. O primeiro tornado registrado oficialmente na história da região. O alerta pegou todo mundo de surpresa. Joel estava na delegacia e correu para o prédio em busca de abrigo. Só que ao entrar, percebeu algo que o fez congelar. Ronnie ainda estava dentro do carro. Sem pensar 2 vezes, Joel voltou correndo sob ventos fortíssimos, raios cortando o céu e destroços voando por todos os lados. Ele lutava contra a força da tempestade enquanto tentava abrir a porta e resgatar seu companheiro. Só que Ronnie, esperto e acostumado a situações de risco, percebeu que talvez fosse mais seguro ficar onde estava. Ele se recusava a sair do carro, o que acabou deixando os 2 presos ali por alguns minutos desesperadores. A tempestade se intensificava e Joel tentava convencer Ronnie a sair. Finalmente, conseguiu fazer o cão entender o perigo. Os 2 saíram juntos, correndo o mais rápido que podiam até o prédio da delegacia. Encharcados, ofegantes, mas a salvo. Esse momento, gravado pelas câmeras externas da delegacia, emocionou muita gente. Não apenas pelo ato de coragem, mas pela ligação inabalável entre os 2. Joel não pensou em si mesmo, pensou no seu parceiro, e isso diz tudo. Número 16. A catástrofe das gruas em Blount Island. Quem trabalha no setor de logística nos Estados Unidos, especialmente no transporte marítimo, certamente conhece o terminal marítimo de Blount Island. Localizado no estado da Flórida, ele é um dos maiores centros de importação e exportação do país, movimentando diariamente toneladas e mais toneladas de cargas de todos os tipos. E justamente por sua importância e pelo tamanho colossal de sua operação, qualquer falha por lá pode gerar um impacto imenso, tanto financeiro quanto estrutural. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 13 de agosto de 2008. Naquela data, ventos extremamente fortes atingiram a cidade de Jacksonville e os operadores do terminal não estavam preparados para o que viria. O vento soprou com tanta força que uma das enormes gruas, que pesava cerca de 950 toneladas, foi arrastada pelos trilhos onde se movia. O problema? Ela não estava sozinha. Ao se deslocar fora de controle, a grua colidiu diretamente com outra grua estacionada ao lado, causando um impacto devastador. As imagens da câmera de segurança registraram o exato momento em que as 2 estruturas gigantescas colidem. E o estrondo, mesmo no vídeo, é impressionante. O resultado foi catastrófico. As 2 gruas foram danificadas além do reparo, tornando-se completamente inutilizáveis. Segundo os relatórios oficiais da época, cada uma custava cerca de 6 milhões de dólares. Ou seja, o prejuízo direto somou 12 milhões. E isso sem contar os danos colaterais. Além disso, foi necessário desembolsar mais $1 milhão só para fazer a limpeza da área e realizar os reparos mínimos que permitissem a retomada das operações no terminal. Por sorte, ninguém se feriu, já que no momento do acidente, as gruas não estavam sendo operadas. Mas o susto e o impacto na logística foram gigantescos. Esse acidente, que ficou conhecido como a catástrofe das gruas de Blount Island, reforçou a necessidade urgente de preparar estruturas industriais para eventos climáticos extremos, especialmente em áreas portuárias. Número 17. Um mundo assustador. Depois de todos esses casos, é difícil não refletir sobre o quão imprevisível e muitas vezes assustador o mundo pode ser. Tornados, aparições, animais selvagens, acidentes inesperados, fenômenos naturais. Vivemos em um planeta onde o extraordinário pode acontecer a qualquer momento,
em qualquer lugar. As câmeras de segurança nos dão uma janela para esses momentos que, de outra forma, poderiam parecer lendas ou exageros. Elas nos mostram com clareza fria que o improvável acontece sim, e com mais frequência do que gostaríamos de admitir. Diante disso, só nos resta redobrar o cuidado, estar sempre atentos e, acima de tudo, respeitar tanto a tecnologia quanto a natureza e os limites do que compreendemos como normal. E você? Já presenciou alguma situação que te deixou em choque? Alguma coisa estranha que só acreditariam se houvesse vídeo? Conta pra gente nos comentários. Como vimos hoje, por trás de cada câmera instalada para garantir segurança e tranquilidade, pode haver registros que desafiam completamente a lógica. Seja um fenômeno natural, uma situação inexplicável, ou apenas o reflexo do quão imprevisível o mundo pode ser, essas imagens nos mostram que a realidade, muitas vezes, supera qualquer ficção. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!